Sejam bem-vindos a mais uma sessão da Abreu Advogados Forward Sessions, em parceria com a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo. O meu nome é Ricardo Henriques, sou o sócio co-coordenador das áreas de prática de propriedade intelectual e tecnologias de informação, englobando também os temas da proteção de dados pessoais. As Abreu Advogados Forward Sessions são webinars que costumamos organizar para o debate de temas de interesse da economia, focados na procura de soluções e caminhos sustentáveis às estruturas empresariais. Hoje vamos dar início a esta sessão dedicada a um tema que achamos que está na ordem do dia, o Regulamento Geral de Proteção de Dados e o ensino, e nesta sessão pretendemos, no fundo, falar sobre os principais desafios da proteção de dados em tempos de pandemia. Como foi, infelizmente já dura algum tempo, de que forma é que está a ser aplicado o Regulamento Geral de Proteção de Dados, qual a importância no contexto escolar e as respostas aos constrangimentos acrescidos perante esta atual crise pandémica que todos vivemos. Para este webinar contamos com a presença de Rodrigo Queiroz e Melo, diretor executivo da Associação, Alfredo Almeida, membro da direção da Associação, a quem dou as boas-vindas e agradeço a participação. E temos sensivelmente uma hora agendada para esta conversa, que irá contar com uma breve introdução e enquadramento do assunto, seguido depois de perguntas e respostas que pedimos que colocassem anteriormente na preparação para este webinar e que procuraremos responder e abranger o maior número de temas de acordo com aquilo que nos propuseram. Vamos então dar início à nossa sessão e agradeço a vossa presença e participação. Passo então a palavra a Rodrigo Queiroz e Melo, por favor. Obrigado, Ricardo. Obrigado à Abreu Advogados por mais este webinar que fazemos em parceria e gostava de começar por dar as boas-vindas a todos os muitos participantes que temos hoje connosco. E, de facto, o tema do Regulamento Geral de Proteção de Dados e as suas implicações no ensino é um tema que temos vindo a tratar desde que saiu a diretiva europeia, mas que, de repente, o ano passado, com esta pandemia, nos veio trazer novos desafios e, acima de tudo, tornar-se muito presente na vida dos estabelecimentos de ensino. E, portanto, pareceu-nos que fazia todo o sentido propor este webinar à Abreu Advogados e aos associados, e, no fundo, nesta dupla perspectiva, não só dos desafios que a pandemia trouxe para a questão da proteção de dados através do ensino online, mas também pensarmos um bocadinho no pós-pandemia, naquilo que vai para ficar, na questão da proteção de dados no ensino com maior integração de tecnologia. Portanto, muito obrigado, sem mais delongas, passo a palavra ao Alfredo, a quem agradeço por estar aqui em representação da direção e que vai então lançar as nossas questões. Muito bem, obrigado, Rodrigo. Antes de mais, bom dia a todos. Cordiais saudações a todos os oradores e a todos os participantes que nos estão a ouvir e a ver. E espero que o estado de alma de todos seja o mais positivo possível perante a adaptação a estas novas rotinas e novas circunstâncias. As atuais circunstâncias da crise pandémica fez com que as escolas rapidamente se tivessem que adaptar. A título de exemplo, em março do ano passado, sexta-feira foi decretado o encerramento das escolas e na segunda-feira praticamente todos os alunos estavam com aulas online, todas as disciplinas. Isso só foi possível graças ao zelo, competência e sentido de responsabilidade dos nossos diretores e também dos nossos professores. Hoje em dia, os diretores das escolas vêm-se confrontados com várias fontes de informação. Temos o Regulamento Geral de Proteção de Dados, temos a legislação nacional que regula a implementação em Portugal desse mesmo regulamento, temos as orientações da Direção-Geral de Saúde, do Ministério da Educação, da Direção-Geral da Educação, temos também os vários parceiros da Comissão Nacional de Proteção de Dados, também o Conselho Nacional de Cibersegurança colocou várias práticas à disposição de todos, e temos depois os parceiros que todos os dias o Gabinete Jurídico da AEP deu aos seus associados, esclarecendo todas as orientações e legislação que era publicada. Para além disso, todas as escolas têm as suas assessorias internas, jurídicas internas e externas, cada um com os seus parceiros. Toda esta informação, muitas das vezes, não é consensual, cria mais dúvidas do que certezas, e por isso é fundamental um cabal de esclarecimento, como é o caso de especialistas que temos aqui presentes da Abreu Advogados, para nos poderem esclarecer, com outra perspectiva, realmente o que é que as escolas podem ou não fazer. Há dois aspectos fundamentais com que as escolas se deparam. Toda esta informação e esta legislação, os diretores são confrontados e têm que conciliar com a execução de dois planos fundamentais.
Temos o plano de contingência que desde setembro todas as escolas foram obrigadas a implementar para tentar mitigar os aspectos negativos da pandemia em prol da saúde pública. E temos também os planos de ensino. Os planos de ensino foram planos que todas as escolas, através dos seus conselhos pedagógicos, aprovaram em setembro, estabelecendo um regime de ensino presencial, ensino misto e ensino à distância, para garantir a estabilidade do ensino e aprendizagem perante a alteração das circunstâncias, que é o que acontece neste momento. Foi decretada a suspensão do ensino presencial e o ensino à distância foi ativado em todas as escolas. Perante estas dúvidas, é preciso esclarecer vários aspectos. Inicio, por exemplo, com o plano de contingência. Só a título de curiosidade, o plano de contingência provocou imediatamente desde setembro um contacto permanente entre as direções das escolas e as delegações de saúde da área da sua escola. As escolas tiveram que enviar dados muito delicados daqueles casos positivos de alunos, professores, pessoal não docente, e por sua vez, as delegações de saúde pediram às escolas ficheiros com toda a informação, número de contribuintes, número de utentes, segurança social, a morada, o telemóvel, o endereço, toda a informação relativamente ao aluno, relativamente ao professor e em relação aos encarregados de educação. Por sua vez, a Delegação de Saúde enviou para as delegações de saúde das áreas de residência desses titulares todos esses ficheiros com esta informação delicada. E estes distribuíram pelos vários técnicos de saúde. Temos situações relatadas por vários encarregados de educação de várias escolas que o mesmo agregado familiar foi contactado por 7 técnicos de saúde diferentes para fazer o chamado inquérito epidemiológico. A questão é esta. Estes dados e estes ficheiros extremamente sensíveis, a par de várias declarações de isolamento profilático e declarações com teste positivo ou negativo à Covid-19, circularam por vários e-mails, por várias pessoas, por vários departamentos. As escolas perderam, de certa forma, o controle dessa informação. Como sabemos, são dados que criam, de certa forma, alguma estigmatização, são dados que podem criar discriminação e um impacto muito negativo na vida dos titulares desses dados. Estas são questões muito prementes e importantes, e como tal vou passar então às questões que os nossos associados nos colocaram e que de certa forma tocam em vários aspectos que acabei de elencar. Inês, tens a gentileza, por favor? A primeira questão. Muito bem. E a primeira questão colocada pelos associados é: legalmente admissível medir a temperatura às pessoas que acedem às instalações da escola? Esta é uma primeira questão que eu coloco e que pedia então a gentileza e a amabilidade do esclarecimento. Muito obrigado. Obrigado. Antes de mais, bom dia a todos. Quero desde já agradecer à EP e à Abreu Advogados a oportunidade de vir aqui esclarecer algumas questões relacionadas com o RGPD, a sua aplicação no âmbito do ensino e em particular no contexto da pandemia. A questão que me coloca é de facto uma das questões que foi mais discutida desde o início da pandemia, tanto a nível nacional como internacional, e tem particular incidência no ponto que estava a tocar, na aplicação de planos de contingência por parte de entidades privadas. E aqui a questão é: será que a implementação desses planos de contingência legitima entidades privadas a proceder ao controle da temperatura daqueles que pretendem aceder às suas instalações? Focando a questão aqui só no âmbito nacional, como desde já referi que a CNPD desde cedo teceu duras críticas a esta prática, colocando em especial em causa a sua eficácia, dado o nível elevado de casos assintomáticos e a ausência de febre como um dos sintomas na grande maioria. Por exemplo, no caso das escolas, as crianças muitas vezes acabam por não apresentar como febre um dos sintomas principais associados à Covid-19, e muitas vezes apresentam febre associada a outras doenças que muitas vezes têm. É importante, no entanto, referir que estas críticas dirigidas pela CNPD têm vindo a diminuir de intensidade ao longo do desenvolvimento da legislação aplicável a este tema. Com efeito, a legislação, o primeiro caso que tivemos foi o Decreto 10A/2020, que no seu artigo 13º-C apresentava uma norma que apresentava muitas incertezas. Os conceitos eram indeterminados e não dava grandes garantias de segurança, tanto aos titulares dos dados, que eram alvo dessa medição de temperatura, como às entidades que não tinham, de certa maneira, guidelines e o enquadramento necessário para que pudessem aplicar essa medida. Como disse, esse enquadramento legislativo foi-se desenvolvendo e neste momento o que temos encontra-se previsto no Decreto 3A/2021, atualizado já pelo Decreto 3C/2021,
que prevê que o controle de temperatura corporal é permitido quando se verificam os seguintes pressupostos. Em primeiro lugar, que a entidade mantenha a respectiva atividade, nos termos do Decreto 3A de 2021, neste caso, e dado que estamos perante uma situação em que o ensino é dado à distância, a sua importância será mais reduzida neste momento para as escolas, mas de qualquer maneira mantêm-se abertas com alguma parte da atividade e os seus fornecedores e funcionários terão na mesma que aceder à escola. Para efeitos da realização da medição da temperatura, o decreto prevê que não podem ser utilizados meios invasivos, nomeadamente o equipamento tem que ser adequado a este efeito, não podendo conter qualquer memória ou registro das medições efetuadas e não sendo admissível qualquer contacto físico com a pessoa visada. Por último, como referi relativamente ao meio a utilizar, não é permitido o registro da temperatura, exceto com a autorização dos titulares dos dados. Esta medição poderá ser realizada por um trabalhador da escola, por exemplo, o qual fica obrigatoriamente sujeito a sigilo profissional. Por último, e este era um ponto que não vinha clarificado no início da pandemia, o acesso ao local pode ser impedido, e neste caso prevê-se as situações em que tal é possível, quando a pessoa visada recusa a medição da temperatura corporal ou apresenta um resultado superior à normal temperatura corporal, considerando-se para tal 38 graus, conforme definido pela Direção-Geral de Saúde, que era um ponto que também não estava previsto na primeira norma aplicável. Temos então aqui que estamos perante um tratamento de dados pessoais, dados de saúde, o que envolve uma especial sensibilidade e que, ainda que não envolvam o registro, estão sujeitos então ao cumprimento do RGPD, que vai para além desta norma prevista no Decreto 3A de 2021. E isso obriga, e é uma das críticas apontadas pela CNPD, que sejam implementadas medidas de segurança adicionais para além daquelas que estão previstas no decreto, porque o decreto já concretiza alguns dos conceitos indeterminados e incertezas que estavam inicialmente previstas, mas o RGPD exige que as escolas vão para além do que está aqui previsto. E então o que é que será necessário que as escolas implementem por forma a assegurar que esta medida envolve um mínimo de riscos, tanto a nível regulatório para a escola, como a nível da segurança dos dados, dos titulares dos dados? Em primeiro lugar, tem que se assegurar que os titulares dos dados são devidamente informados relativamente à operação de tratamento que vai ser realizada. De entre as várias informações que o RGPD exige que sejam fornecidas ao titular dos dados, cumpre aqui relevar que será importante indicar a finalidade para a qual o dado será tratado, ou seja, informar a pessoa que o dado é só para ser tratado para efeitos de acesso ao local, não irá existir qualquer registro da temperatura e que a temperatura consoante o nível que seja apurado e ou recusa de ser realizada essa temperatura poderá levar ao impedimento do acesso às instalações. Esta informação deve ser prestada de forma clara, transparente e preferencialmente deverá ser utilizada uma sinalética à entrada das instalações que tenha essa informação. Indica-se como exemplo, por exemplo, a sinalética que é usada neste momento para a videovigilância, que tem uma determinada cor que chama de facto a atenção e é um exemplo que se pode adotar com a informação dita básica que deve ser no primeiro momento prestada ao titular dos dados. Portanto, neste caso, a finalidade, a identificação da entidade responsável pelo tratamento, neste caso será a escola, os direitos do titular dos dados, por exemplo, como pode aceder aos dados caso exista um registro, porque o titular pode autorizar expressamente que seja feito o registro, a quem se deverá dirigir e se eventualmente os dados serão comunicados a alguma entidade. Em segundo lugar, e ainda que a lei refira que o trabalhador que irá proceder à medição de temperatura esteja sujeito a um dever de sigilo, é necessário e é conveniente que seja celebrado um acordo de confidencialidade com esse trabalhador, porque ainda que a lei preveja o dever de sigilo, confere-se uma maior segurança se a escola tomar a atitude proativa de celebrar um acordo de confidencialidade que defina que de facto aquele trabalhador não poderá divulgar os dados que, ainda que não registre, irá ter acesso. Por outro lado, se a escola optar não por recorrer a um trabalhador interno para realizar a medição de temperatura, mas recorrer a uma entidade terceira que, porventura, disponibilize um funcionário para proceder a essa medição, em vez de ser celebrado o acordo de confidencialidade com
essa entidade, deverá ser celebrado um acordo de subcontratação de tratamento de dados com essa entidade que defina os termos nos quais o tratamento será feito. Ou seja, essa entidade terceira irá ficar vinculada à finalidade a identificar pela escola, ou seja, a medição da temperatura para efeitos de acesso às instalações. Deverá ser dada a indicação que o registro só poderá ser feito se o titular assim o autorizar, e que o profissional que estará a realizar a temperatura deverá estar adstrito a um dever de confidencialidade. Relativamente ao local onde deve ser feita a medição da temperatura, esta não deverá ser feita logo à entrada das instalações, ou seja, a pessoa deverá ser levada para um local resguardado onde possa ser feita essa medição, evita-se assim que qualquer pessoa que esteja à espera para entrar, todos sabemos que neste momento as filas derivadas do distanciamento social implicam que estejam muitas pessoas às vezes à espera para entrar no local, e se a pessoa for levada para um local resguardado, garante-se que a medição é feita com a devida confidencialidade. Por fim, deverá ser implementado e definido um procedimento a aplicar caso seja detectada uma temperatura acima dos 38 graus, que garanta a descrição e a dignidade da pessoa visada. Portanto, este é o quadro legislativo que temos neste momento de estado de emergência e que permite, de facto, às escolas, com base nestas medidas, proceder a esta prática. Mas é importante ressalvar que este enquadramento é aplicável somente durante o estado de emergência. E assim que o estado de emergência deixe de ser aplicável, as escolas deixam de ter esta autorização legislativa para realizar a medição de temperatura. Portanto, vão ter que confiar apenas nas regras gerais aplicáveis, como disse o RGPD e a Lei Nacional de Proteção de Dados, a Lei 58 de 2019, e também ter em consideração as orientações dadas pela CNPD. Tendo em conta que a CNPD sempre só pôs esta prática, verifica-se que após o estado de emergência, de facto, existe um risco regulatório das escolas implementarem este tipo de medidas. Pelo caso entendam que será necessário, no âmbito do seu plano de contingência, aplicar as mesmas, aconselha-se que seja feita uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados, na qual sejam identificados todos os riscos que envolvem a operação de tratamento e identificadas as medidas necessárias para mitigar esses riscos, por forma a que, perante uma auditoria por parte da CNPD, tenham capacidade de evidenciar que analisaram devidamente o tema e que identificaram e consideraram os riscos e as medidas necessárias para mitigar esses riscos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. José Maria Pereira. Doutora Inês, por favor, tenha a gentileza da segunda questão. E a segunda questão? A segunda questão prende-se com o seguinte: caso seja verificado um caso positivo, é possível partilhar a identificação do aluno infectado com os pais dos demais alunos? Doutores, por favor, tenham a gentileza de esclarecer a nossa audiência. Muito obrigado. Muito obrigado pela questão. Aqui a questão, obviamente, uma primeira consideração sobre este tema é que, naturalmente, a partilha da identificação dos alunos ou trabalhadores da escola que tenham estado positivo não deve, por regra, ser transmitida a terceiros não interessados ou sem uma função que lhes permita ter acesso a essa informação. Isto inclui a comunicação a pessoas fora da escola ou a funcionários que não necessitam ter conhecimento de tal informação no âmbito das suas funções, que seria o caso, por exemplo, dos órgãos de gestão da escola ou de quem esteja da equipa destinada a implementar o plano de contingência associado à Covid-19. Relativamente às demais pessoas, aquelas que tenham, por exemplo, aquelas que tenham tido contacto de acordo com as regras definidas pela DGS, estas apenas deveriam ser informadas de que foi verificado um caso positivo para tomar as medidas necessárias de salvaguarda e, no fundo, todo esse seguimento é feito precisamente pela Direção-Geral de Saúde. O mesmo deveria ser aplicável realmente em relação aos pais das crianças que frequentam a escola, ou seja, ainda que por vezes nós sabemos que há aqui alguma pressão para saber os nomes e pedir a identificação nominal de cada uma das crianças que está infectada, em princípio essa informação não seria relevante saber que há casos na escola para tomarem essas medidas
de reação e de seguimento dos seus filhos. Sobre este tema, eu acho que devíamos ter em consideração as orientações que a Comissão Nacional de Proteção de Dados emitiu já em abril do ano passado, a propósito da comunicação que na altura começou a ser efetuada e que continua a ser, por vezes, pelas autarquias locais, no qual se dava conta que havia várias queixas em relação a vários cidadãos que viam os seus dados de identificação e de contacto, incluindo de crianças, expostos nas redes sociais e outras páginas que tais a confirmar, no fundo, que eram pessoas que tinham estado, a quem tinha sido diagnosticado a Covid-19. E, na altura, a CNPD concluiu que as autarquias locais não poderiam publicar os dados de saúde com a identificação das pessoas a quem os mesmos diziam respeito, que obviamente, que esta informação estava sujeita a um regime mais exigente por se tratar de uma categoria de dados pessoais especial, que é os dados de saúde, obviamente, e como já referiu muito bem, que potencialmente pode levar à estigmatização e discriminação das pessoas que são identificadas como tendo tido como um caso positivo de Covid-19. Independentemente, obviamente, hoje já haver muitos resultados positivos e haver esse conhecimento e ser facilmente identificável por vezes por pessoas que simplesmente num dia estão e no dia seguinte já não estão e, portanto, há sempre automaticamente essa identificação de pessoas que potencialmente poderão ter estado infectadas. Mas a questão é que dessa inferência de um elemento de facto não se pode extrair uma legitimidade para comunicar os dados sem mais. Referia-se inclusivamente nessa deliberação que a divulgação pública da informação vai ter sempre um impacto negativo e principalmente em relação às crianças isso pode levar a situações complicadas que levam inclusive a situações de bullying ou outras situações de discriminação que são obviamente de evitar. Por maioria de razão, obviamente, essa deliberação que falava das autarquias locais aplica-se às escolas em que os grupos são reduzidos e que a dimensão permite a identificação dos titulares dados aqui visados. E, portanto, aquilo que se deve ter em conta é esta limitação da necessidade de comunicação dos dados, ter também em conta que noutra orientação a Comissão Nacional de Proteção de Dados falou também do ano passado da necessidade de, no fundo, haver um reforço da capacidade de rastreio de quem não fosse um profissional de saúde e, no fundo, tocando um pouco nos comentários que há pouco fez e as considerações que fez no início na apresentação destas questões, de situações que terão corrido menos bem e que levaram à disseminação dos dados por vários profissionais e que levaram à multiplicidade de contactos dos pais para fazer esse rastreio epidemiológico, e isso reflete, no fundo, situações anómalas que não fazem, obviamente, sentido. Não deveria haver essa comunicação a vários profissionais, mas, no fundo, resulta também, creio eu, um pouco de alguma falta de planeamento, de alguma falta de organização na comunicação, mas que não impede ou não legitima, obviamente, a comunicação dos dados por parte desses profissionais que tomaram conhecimento dos mesmos no âmbito das suas funções e, portanto, estão obrigados à confidencialidade e ao sigilo sobre essa informação. E, portanto, uma coisa é, dentro desse circuito da Direção-Geral da Saúde e de tomar contacto com esses dados, outra coisa diferente será a comunicação a terceiros, sejam pais, sejam funcionários que não têm nenhuma relação com o plano de contingência, sejam outras pessoas, e muito menos, por meio de razão, publicações em redes sociais ou em páginas de internet ou fóruns de discussão desta informação. Obviamente aí estaríamos completamente fora daquilo que seria admissível. Portanto, aqui a orientação é precisamente de restringir a comunicação ao mínimo indispensável pelo risco que comporta a sua comunicação a outras pessoas.
Muito bem, Dr. Ricardo Henriques, muito obrigado por este esclarecimento. Antes de avançar para o segundo grupo de questões, importa dizer que as mesmas prendem-se com os planos de ensino. Todos os diretores de escolas, todas as escolas, juntamente com os seus conselhos pedagógicos, tiveram que aprovar em setembro, por imposição legal e por orientação do Ministério da Educação, os chamados planos de ensino. Os planos de ensino constam os 3 regimes, o regime presencial, o regime misto e o regime de ensino à distância, que é aquele que está a ser implementado. Não só o regime de ensino à distância foi implementado com o ensino online em março do ano passado, mas também desde setembro, várias escolas já o têm aplicado, tendo em conta o facto de a Delegação de Saúde decretar o isolamento desde setembro a esta parte de muitos professores, de alguns alunos ou inclusivamente de toda a turma. Tivemos situações desde setembro em várias escolas para diminuir o impacto que este isolamento poderia provocar no processo de ensino e aprendizagens e para minimizar esses efeitos. Tivemos situações de professores em casa a lecionar no ensino à distância para os alunos que estavam na sala de aula. Tivemos situações do professor em sala de aula com os outros alunos a lecionar para alunos que estavam em casa e vice-versa. A questão do ensino à distância coloca uma data de questões e, a título de exemplo, questões como a câmara. A câmara deve estar ligada ou não deve estar ligada numa aula de ensino online. Até que ponto é que é legítimo o diretor da escola impor ao professor que ligue a câmara, sendo que o seu desempenho profissional vai ficar, de certa forma, aberto para o público, para o mundo inteiro. Também de que forma é que é legal pedir ao aluno que ligue a sua câmara durante a sala de aula, quando o seu desempenho académico vai também estar exposto de certa forma. Todos sabemos que, para além das ferramentas que existem nas plataformas, poder a gravação estar desativada, basta um telemóvel para gravar qualquer desempenho profissional do professor ou desempenho académico do aluno e colocar de forma jocosa e de forma insultuosa nas redes sociais e, portanto, para além das questões de bullying, todas as questões de impacto negativo que implica para a privacidade. E a questão que se coloca é muito simples: como conciliar a privacidade, quer do aluno, quer do professor, com a otimização e a necessária otimização da comunicação e da interação pedagógica que deve existir durante uma aula entre professor e aluno e entre os próprios alunos, para facilitar e para melhorar, de certa forma, todo o processo de aprendizagem. Então peço à Inês a gentileza de colocar o segundo grupo de questões, que se prende, de certa forma, com estas que acabei de elencar. E a primeira questão que os nossos associados colocaram tem a ver com o seguinte: em que termos é possível monitorizar a utilização por parte dos alunos das plataformas de ensino? Senhores, por favor, tenham a gentileza e a cortesia. Muito obrigado. Muito obrigado. Penso que, tal como referiu, é importante ter aqui em consideração que está, de facto, em causa o confronto entre a necessidade de uma boa prática de ensino e a privacidade dos seus intervenientes, neste caso os alunos e os professores. Com especial incidência nos alunos, esta questão da monitorização por parte de alunos das plataformas de ensino, ou seja, dos Moodles e esse género de plataformas, a resposta terá que ser dada numa base casuística, ou seja, terá que ser analisado em cada caso o que é que a escola pretende fazer. E para considerar isto, é necessário analisar 3 pontos distintos, em especial. Primeiro, quais serão os titulares dos dados alvo de tratamento, quais os dados que serão objeto de tratamento e as finalidades para os quais os dados serão tratados. Relativamente aos titulares dos dados, ainda que sejam sempre alunos, é preciso considerar que um aluno mais jovem, por exemplo, uma criança de 10 anos, apresenta um maior grau de vulnerabilidade que um aluno de 16 anos, que já tem capacidade de ter consciência do risco que uma monitorização poderá ter, por exemplo, na sua avaliação, e algo que uma criança de 10 anos, obviamente, não tem capacidade. Quanto aos dados, teremos que considerar aqui que podemos ir desde o simples registro da hora a que um aluno acedeu à plataforma, ou se concluiu uma ficha curricular, até, e aí entra a monitorização total do processo que levou o aluno a completar aquela ficha. Ou seja, fica registada a hora em que o aluno acedeu à plataforma, a hora em que iniciou a resolução da ficha, o tempo que demorou a realizar a ficha, eventualmente se apagou muitas vezes ou não uma resposta, poderá também eventualmente ficar registada a resposta que foi eliminada, ou seja, todos estes dados poderão levar a diferentes finalidades e a partir dessas diferentes finalidades
à criação, eventualmente, de perfis e tomadas de decisões com base nesse perfil, automatizadas ou não. As decisões automatizadas implicam aqui um grau de risco mais acrescido, obviamente, mas vamos concentrar nas tomadas de decisões não automatizadas, poderão levar potencialmente a situações injustas. Tomando 2 exemplos práticos, por exemplo, um aluno que acede à plataforma, inicia a resolução de uma ficha, essa hora fica registada e o aluno, como não tem um tempo limite para a resolução da ficha, por exemplo, era um trabalho de casa, suspende a realização da ficha e vai fazer outra atividade. Passado algum tempo conclui a ficha e o professor, ao corrigir a ficha, verifica que o aluno demorou muito tempo a realizá-la. O professor poderá daí indiciar que o aluno teve dificuldades em realizar essa tarefa, o que poderá não corresponder à realidade. Por outro lado, temos, por exemplo, um aluno ao qual foi pedido para fazer um trabalho escrito. O aluno tinha diversos elementos de estudo disponibilizados no Moodle, mas optou por não aceder ao Moodle e utilizar esses materiais de estudo, e utilizar outros, ou recorrer a livros que tinha em casa, etc. O professor, ao corrigir o trabalho, poderá eventualmente ir verificar se o aluno acedeu ou não aos materiais de estudo e, caso verifique que o aluno não acedeu aos materiais de estudo, poderá suscitar algumas dúvidas ao professor quanto a se foi de facto aquele aluno que fez o trabalho ou se plagiou, porque de facto não tem qualquer evidência que o aluno tenha acedido aos materiais que foram disponibilizados pelo professor. Portanto, verifica-se aqui que a falta de contacto presencial e aquela relação de dia a dia entre o professor e o aluno e a simples confiança nesta monitorização contínua poderá levar a riscos negativos para os alunos. E esses riscos agravam-se com a falta de informação que seja prestada aos alunos. E essa falta de informação pode ser uma total falta de informação ou a prestação de informação deficiente. Porque, tal como disse, no caso da medição de temperatura, é essencial que os titulares dos dados, neste caso os alunos, tenham a informação completa e transparente de qual o tratamento de dados que está a ser feito e, portanto, aqui é essencial que as escolas, caso optem por realizar esta monitorização e não uma simples confirmação de uma informação, como disse, que uma determinada ficha foi concluída ou que, de facto, o aluno naquele dia acedeu à plataforma para o controle da assiduidade, é essencial que seja explicado de forma clara e simples aos alunos que os professores vão ter acesso a estes dados e que, eventualmente, poderão utilizar esses dados para retirar determinadas conclusões que poderão ter impacto na sua avaliação. Outro risco prende-se, em especial, com a segurança dos dados. Verifica-se, e acredito que grande parte das vezes as escolas não desenvolvam internamente as plataformas de ensino, mas recorram a prestadores de serviços que prestam esse serviço. E verifica-se que muitas vezes as escolas não têm conhecimento da totalidade das ferramentas que estão disponibilizadas por estas plataformas. E as plataformas acabam por recolher dados em nome e por conta das escolas, mas que sem as escolas tenham conhecimento. Portanto, as escolas potencialmente poderiam realizar esta monitorização, mas não realizam, mas sem prejuízo, a plataforma está automaticamente a recolher estes dados. E existe o risco aqui das plataformas, independentemente e ilegalmente, utilizarem esses dados para finalidades próprias ou, eventualmente, comunicarem esses dados a entidades terceiras. Portanto, temos aqui escolas que são responsáveis pelo tratamento dos dados, que têm uma entidade a atuar em seu nome e por sua conta, que estão a fazer um tratamento de dados para finalidades próprias, quando na realidade deveriam somente tratar os dados para as finalidades indicadas pela escola. Portanto, mais uma vez aqui apresenta-se essencial que a escola celebre o acordo de subcontratação de tratamento de dados com a entidade que presta este serviço, de forma a que fique bem definido qual o tratamento de dados que a escola pretende. Porque se a escola simplesmente não pretende realizar a monitorização, tem que ficar definido que o único dado que será registado é se o aluno acedeu ou não, porque a escola simplesmente quer saber se o aluno, durante os dias úteis, de facto acedeu à plataforma para conseguir registar o controle da assiduidade, ou se de facto o aluno conseguiu completar aquela ficha no dia definido para verificar se de facto o trabalho foi feito dentro dos parâmetros definidos. Em suma, é então possível, em princípio, realizar esta monitorização, mas tem que ser analisados as circunstâncias que
estão de volta desta monitorização. O registro de dados mais simples envolve riscos reduzidos e a chamada monitorização completa irá envolver riscos acrescidos e a implementação de medidas acrescidas, obviamente, as quais, tal como na medição de temperatura, exigem a realização de uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados e, neste caso, poderá até ser conveniente realizar uma consulta prévia junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados, tendo em vista obter a orientação desta quanto às melhores medidas para mitigar os riscos identificados, dado que isto é de facto uma situação nova, que leva à utilização de tecnologias novas e que só neste momento estão a ser exploradas, neste caso até potenciadas, porque estas plataformas já existiam antes da pandemia, mas cuja utilização está a ser potenciada neste momento, derivado às circunstâncias que estamos a viver. Muito obrigado. Bem, muito obrigado, Dr. José Maria Pereira. Doutora Inês, tenha a gentileza. Próxima questão, por favor. Muito bem, e a questão que grande parte dos nossos associados quer ver esclarecida é a seguinte: a filmagem das aulas pode ser considerada como uma monitorização do desempenho dos professores? Por favor, doutores, tenha a gentileza de esclarecer. Muito obrigado. Bom, muito obrigado por esta questão. Para responder a esta questão, naturalmente, de uma forma mais direta, seria dizer que a filmagem naturalmente poderia consubstanciar uma monitorização, mas para ter em conta aquilo que é o enquadramento da questão, temos que pensar aqui em diversas recomendações que foram também emitidas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, aliás, na sequência de uma deliberação de 2013, portanto, pré-Regulamento Geral de Proteção de Dados, onde já se falava aqui no tratamento de dados pessoais decorrentes da utilização para fins privados de tecnologias de informação e comunicação no contexto laboral. No fundo, era aqui uma deliberação que começava a aflorar esta questão da utilização dos equipamentos que eram utilizados pelos trabalhadores em contexto de trabalho remoto e das limitações que havia e que deveriam existir em relação ao tratamento de dados pessoais nessa situação, onde se falou, aliás, a CNPD falou pelas primeiras vezes na necessidade de avaliação de impacto, como o meu colega já referiu. Em abril do ano passado houve também umas orientações sobre o controle à distância em regime de teletrabalho, ou seja, uma orientação mais genérica, não especificamente direcionada ao ensino, mas na qual foi reafirmado o princípio de não possibilidade de utilização de meios de vigilância à distância com a finalidade de controlar o desempenho profissional do trabalhador, como aplicável à realidade do teletrabalho. Portanto, aqui a questão da monitorização, no verdadeiro sentido da palavra, de um seguimento constante através da imagem, no fundo, e da gravação, que consubstanciaria uma monitorização, é afastado pelo regime do Código de Trabalho e aliás, também pelos temas da proteção de dados, pelo enquadramento relatório da proteção de dados. Isto, aliás, é um corolário dos princípios da proporcionalidade e da minimização dos dados pessoais, dos princípios gerais da proteção de dados, que nos indicam que há uma restrição excessiva em relação à vida privada do trabalhador neste contexto e que não faria sentido esse controle à distância permanente do desempenho do trabalhador, o que aliás também não acontecia no mundo físico, portanto no ambiente presencial não há obviamente essa monitorização constante, ou não haveria em princípio, nem faria muito sentido, o que não impede, obviamente, como o meu colega também referiu há pouco, que não possa haver algum tipo de controle e de monitorização daquilo que é a prestação e o desempenho do trabalhador, neste caso os professores, mas não numa vertente de uma monitorização permanente, continuada, com gravação de todas as aulas. Aliás, isto foi algo que também foi depois especificamente
abordado nas orientações para a utilização de tecnologias de suporte de ensino à distância, também de abril do ano passado, e nas orientações sobre a avaliação à distância nos estabelecimentos de ensino superior de maio do ano passado, por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados. E aqui os princípios focados são, mais uma vez, os princípios da transparência e da minimização na recolha dos dados, com recomendação, mais uma vez, tal como foi referido pelo meu colega, pela necessidade de realizar avaliações de impacto caso se pretenda algum tipo de monitorização que não seja a tal gravação permanente de todas as aulas que estão a decorrer. Isto porque nessas orientações são dados alguns exemplos práticos daquilo que a Comissão Nacional de Proteção de Dados considerava como sendo admissível e não admissível, e dava alguns exemplos como sendo adequada, por exemplo, a utilização da câmara de vídeo para verificar a identidade de um estudante, mas já não adequada a vigilância do estudante durante o exame de avaliação. Embora, como o colega há pouco referiu, este tema sob o ponto de vista dos alunos, esta questão aplica-se obviamente também para estes princípios, aplicam-se da mesma forma para os professores. Portanto, aqui há também que ter em conta que não é proporcional ter essa câmara ligada constantemente com a finalidade de monitorizar. Não significa que as aulas dadas de uma forma remota, com a utilização destas plataformas, não tenham que ter a câmara ligada para a interação entre os alunos e os professores. Isso, aliás, foi também admitido e faz todo o sentido, não obstante os riscos que comporta, como referiu também há pouco na introdução, de eventuais reproduções não autorizadas das imagens que estão a decorrer e partilha das mesmas pelos alunos ou por, enfim, por qualquer outra pessoa que o fizesse de uma forma não autorizada. São riscos que têm que ser tidos em conta, que têm que ter, em princípio, de ser endereçados numa tentativa de os limitar com o controle de acessos de quem acede às sessões, com as palavras-passe para o acesso às sessões, com a recomendação e a potenciação da utilização dos fundos das imagens que protegem não só os alunos, mas também os professores, protegem os professores e, portanto, há que implementar todas essas medidas com vista à limitação, no fundo, desses potenciais riscos e diminuição dos impactos que a utilização da câmara pode trazer para os professores. Muito bem, muito obrigado, Dr. Ricardo. Antes de avançar para o segundo grupo de questões, prende-se com o futuro e agora, e do pós-pandemia. Todas as escolas fizeram um brutal investimento em formação de professores, na aquisição de novas tecnologias, no reforço e na reestruturação de todo o seu equipamento informático e, portanto, é mais do que legítimo perspectivar que no futuro se possa usar esse investimento que foi feito no ensino. De que forma é que podem as escolas, depois de voltarmos todos ao ensino presencial, proporcionar, de certa forma, em parte ou na totalidade, esse mesmo ensino à distância ou não, utilizando essas novas plataformas nas quais investiram. Inês, por favor, tenha a gentileza de inserir a próxima pergunta, por favor. Muito obrigado. Muito bem, então a questão colocada pelos nossos associados prende-se com o seguinte. Tendo presente que a adaptação à legislação de proteção de dados é um processo contínuo, quais devem ser as preocupações das escolas após 2 anos da RGPD? Sr. por favor, tenham a cortesia. Muito obrigado. Muito obrigado. Como é referido na pergunta, o processo de implementação RGPD é de facto um processo contínuo. Portanto, implica uma constante monitorização das operações de tratamento e, em especial, considerando o quadro factual que leva à realização dessas operações de tratamento, os meios utilizados. Como referiu também no início da sua apresentação, em março do ano passado, grande parte das escolas tinham por base o ensino presencial. As operações de tratamento estavam todas adaptadas ao ensino presencial, ainda que de vez em quando fossem necessários certos ajustes, e de um dia para o outro viram-se obrigadas a fazer alterações no seu processo para adaptar
ao ensino não presencial. Ou seja, isto exigiu toda uma alteração dos processos e políticas aplicáveis ao tratamento de dados, por forma a fazer face a estes novos desafios. E isto implica, então, de facto, que as escolas tenham sempre a preocupação de olhar para a operação de tratamento, o que é que essa operação de tratamento implica e se neste momento o quadro factual se adequa ou não ao que se verificava. E, de facto, neste momento, novas tecnologias trazem, de facto, novos desafios. E esses novos desafios trazem também riscos acrescidos, como já vimos, seja através da utilização de plataformas de ensino que permitem a monitorização dos alunos, que não era feita no ensino presencial, porque se formos a fazer o paralelismo entre o ensino presencial e o online, o professor não tinha maneira de saber quanto tempo é que o aluno demorou a preencher uma ficha em casa. Portanto, neste momento é uma ferramenta que está à disponibilização das escolas que não existia. Portanto, o professor obviamente tinha essa capacidade durante a aula, mas num trabalho de casa não tinha maneira de fazer essa monitorização. Isto implica então uma nova adaptação. Isto envolve que constantemente as políticas estejam então a ser adaptadas. E por forma a que as escolas, neste caso será mais abrangente, que os responsáveis pelo tratamento se vejam obrigados a recorrentemente fazer este processo de atualização, é importante referir que a Lei Nacional, a Lei 58 de 2019, que veio executar o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados na Lei Nacional, no regime jurídico nacional, aliás, veio prever a obrigação dos responsáveis pelo tratamento de realizarem auditorias, quer periódicas, quer não programadas. Ou seja, isto será para evitar que o responsável pelo tratamento, que definiu os seus processos em maio de 2018, pronto, já fiz o processo de implementação do RGPD, agora não tenho com que me preocupar, porque em princípio nada irá mudar. Mentira, como se pode ver pela situação que estamos a viver, tudo muda e isso implica grandes mudanças, principalmente no tratamento de dados, que se quer que tenham, que garantam a segurança do tratamento de dados dos alunos, mas ao mesmo tempo garantam também um ensino eficaz. Portanto, de acordo com esta lei, uma das principais preocupações que as escolas devem ter é, de facto, realizar estas auditorias periódicas e não programadas, as quais deverão, como boa prática, diríamos, ser realizadas pelo menos uma vez por ano. Isto não implica que uma escola, por exemplo, que de facto está mais avançada tecnologicamente que outra, não tenha, por exemplo, que fazer auditorias de 2 em 2 anos, porque as suas operações de tratamento envolvem um tratamento de dados mais sensíveis, envolvem a criação de perfis, portanto, riscos acrescidos levam a uma monitorização mais constante dos processos de tratamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. José Alves Pereira. Inês, por favor, tenha a gentileza. A próxima questão. Assumindo que algumas das escolas pretendem, em determinadas situações, continuar a oferecer aos seus alunos parte do currículo em formato não presencial, o que devem considerar para assegurar a legalidade de tal opção? Dr. Ricardo, por favor, tenha a gentileza. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, aqui, tal como há pouco estava a ser referido pelo meu colega, estamos a pensar numa mudança de paradigma e de perspectiva em relação à oferta deste ensino não presencial, ou seja, não estamos a pensar num contexto de pandemia nem de legislação excepcional como neste momento estamos a viver, mas sim numa transformação que acho que neste momento é mais ou menos óbvia que irá ocorrer, até pela experiência que se foi tendo neste ano que passou e que continuamos a viver, das potencialidades que o ensino à distância oferece. Mas, naturalmente, é necessário planear, programar e avaliar os riscos que importa acautelar e pensar como é que é possível também fundamentar os tratamentos de dados pessoais que se pretendam estabelecer no âmbito desse ensino à distância.
Portanto, como fomos falando ao longo de toda esta nossa conversa, existem diversos riscos que o ensino à distância comporta, situações de partilha de dados não intencionais que é necessário acautelar e nessa medida é necessário ter um plano de uma avaliação de impacto sobre o tratamento de dados pessoais que vão ser tratados, minimização desses riscos com a implementação de medidas de segurança e organizacionais que permitam endereçar todas essas preocupações e, no fundo, ter também em conta a informação que é necessária passar, quer aos titulares dos dados, do lado dos alunos e dos pais que estejam envolvidos no tratamento de dados, quer, obviamente, dos professores também, que são também parte interessada e que deve ser acautelada. Portanto, aqui aquilo que podemos aconselhar é ver, no fundo, um seguimento de um plano organizado, de boas práticas na implementação de medidas que têm sido, como disse também, recomendadas pelo Centro Nacional de Cibersegurança em relação ao ensino à distância e informação clara e transparente para todos os envolvidos no ensino à distância e assim conseguir fazer essa oferta formativa online de uma forma segura e com certeza válida para todos os alunos e professores. Muito bem. Eu é que agradeço. Resta-me um sincero agradecimento ao Dr. Ricardo e ao Dr. José Maria Pereira por este assertivo e sereno esclarecimento destas questões, para tranquilizarmos, de certa forma, os nossos diretores e os nossos professores, porque o cerne da nossa função é, efetivamente, garantir com toda a estabilidade e serenidade que continue o processo de ensino-aprendizagem, o processo de formação e desenvolvimento pessoal dos nossos alunos e, nas atuais circunstâncias, com muita saúde de toda a comunidade educativa. Da minha parte, resta-me desejar um excelente resto de ano letivo para todos, com muita estabilidade, serenidade e muita saúde. Um forte abraço para todos. Rodrigo, por favor, tens a gentileza de continuar. Muito obrigado. Muito bem. Eu só dar aqui, a título de conclusão final e também para termos a certeza que clarificámos para todos os nossos ouvintes ou participantes neste webinar. Eu diria que saímos daqui com alguma segurança. Portanto, o enquadramento legal atual, e supondo que seja muito determinado pelo facto de estarmos neste estado de emergência e até em confinamento, tem todo o suporte que nós necessitamos. E, portanto, podemos estar online, podemos ter os nossos alunos e professores com câmaras ligadas, podemos, quando regressarmos ao presencial, aqueles que o desejarem, que entenderem que é adequado, fazer a medição de temperatura, tudo dentro destas cautelas e com estes cuidados que o Dr. Ricardo Henriques e o Dr. Alves Pereira aqui nos salientaram e nos trouxeram. E, portanto, penso que neste momento estamos muito mais seguros e serenos quanto a esta matéria do que estávamos há um ano atrás. Gostava também de deixar esta palavra e reforçar esta palavra de cautela que partilharam connosco, da necessidade de uma vigilância atenta. Portanto, é necessário os colégios terem alguém especialmente preocupado em estar atento ao que se vai passando, perceber o que os alunos estão ou não estão a fazer e os professores nas plataformas de ensino e, portanto, uma espécie de um controller interno de que as coisas se estão a passar com a regularidade necessária. Há um esforço que temos que fazer e que faz todo o sentido de fazermos, que é educar a comunidade educativa para a questão da proteção de dados. Porque se é verdade que as coisas até agora têm estado a correr bem, não podemos negar os riscos que existem. E por isso é relativamente possível, ainda que não muito frequente, podermos ter problemas de violação de dados pessoais que possam dar origem, até eventualmente, no limite, a alguma litigância, se alguém se sentir prejudicado por divulgação de imagens não autorizadas, por filmes postos na net, o que seja, e se o colégio não puder demonstrar que fez aquilo que é razoável fazer
para impedir essas situações. Portanto, a educação da comunidade educativa para a proteção de dados é também uma boa ferramenta, não só para nos protegermos, mas também para darmos aos nossos alunos. Acho que todos vamos ganhando cada vez mais consciência de que os dados, como dizem os tecnólogos, não é, são o petróleo do presente e do futuro, e nós temos que ser locais seguros, temos que ser locais onde não há violação de privacidade, e garantir aos nossos pais que protegemos os dados pessoais dos seus filhos e garantir aos nossos trabalhadores que protegemos os seus dados pessoais. Não sei se o Dr. Ricardo Henriques ou o Dr. Zé Maria Alves Pereira querem ainda deixar alguma nota técnica e depois também vos deixo o encerramento. Mais ou menos, muito obrigado à Abreu por esta excelente parceria. Muito obrigado, nós agradecemos também a oportunidade, mais uma vez, encerramos aqui uma hora depois do início e agradecemos a todos por terem estado connosco e mantemos disponíveis, obviamente, para qualquer questão ou esclarecimento que eventualmente possam depois vir a necessitar, e convidamos a seguir também as nossas próximas sessões de webinar e informação que vamos disponibilizando sobre estes temas no nosso site. Obrigado a todos. Bom dia.